Olá, Amazonas, tudo bom? Estamos de volta para mais uma aula do Ensino Fundamental, oitavo ano, Matemática. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão. Vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A aula de número 167 de Matemática fala sobre triângulos. Então vamos entender hoje, o que são os triângulos, seus elementos e a condição de existência do mesmo. Então, vamos dar início à nossa aula. Triângulos, Vamos ver aí os elementos de um triângulo, a classificação e a condição de existência. Então, os triângulos são figuras geométricas planas, formadas por 3 lados e 3 ângulos. Então, a definição clássica de triângulos é essa daí, Figuras geométricas planas, que são formadas por 3 lados e 3 ângulos. Então, quais são os elementos de um triângulo? O triângulo é formado pelo encontro de 2 lados, O vértice, no caso aqui, são esses elementos aqui. Então, nós temos aqui, o vértice B, o vértice A e o vértice C. Ângulo é a abertura entre os 2 lados, essa região formada pelo encontro das 2 retas. Então, como nós podemos observar aqui, temos o φ, o beta e o θ, que são os nossos ângulos internos. E aqui no sentido anti-horário, nós vamos ter os ângulos externos. Então, nós temos aqui o ângulo Y, o ângulo X e o ângulo Z. São todos eles ângulos externos. E o lado, que são as retas que formam o triângulo, Na verdade, aqui nós temos as semirretas que vão formar o nosso triângulo. Então, a semirreta AB, a semirreta AC e a semirreta BC. Então, são esses elementos aqui que compõem a nossa figura geométrica plana chamada de triângulo. Então, nós podemos também classificar aí os triângulos, primeiro, em relação aos seus lados. Eles vão se classificar da seguinte forma. Um triângulo, ele pode ser equilátero. Então, quando ele é equilátero? Quando possui 3 lados iguais. Isósceles, quando ele possui 2 lados e 2 ângulos iguais. E escaleno, quando ele possui 3 lados e 3 ângulos diferentes. Então, temos aqui a imagem desses nossos 3 triângulos, que estão aqui classificados em relação aos lados. O equilátero, a mesma medida, todos os lados iguais, todos os seus ângulos também serão iguais. O isósceles, ele só vai possuir 2 lados iguais e, consequentemente, também 2 ângulos iguais, que são os ângulos da base. E, por sua vez, o triângulo escaleno. O escaleno, ele é conhecido por possuir 3 medidas de lados diferentes, que nós temos uma unidade de medida, aqui 2 unidades de medida, e o terceiro lado possui 3 unidades de medida. Então, são 3 lados diferentes. Consequentemente, seus ângulos também serão diferentes. Então, nós vamos ter um valor para cá, um valor para cá e outro valor para o outro ângulo, todos eles diferentes. Então, essa é a primeira classificação dos triângulos em relação aos seus lados. E agora vamos ver a relação, da classificação dos triângulos em relação aos seus ângulos. Então, ele também pode ser classificado de 3 formas em relação aos ângulos. Um triângulo pode ser classificado em relação aos ângulos como retângulo. Então, quando um triângulo é retângulo? Quando ele possui um ângulo reto de 90 graus. Acutângulo possui todos os seus ângulos agudos, ou seja, todos eles são menores que 90 graus. E o obtusângulo, quando ele possui um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Então, nós temos aqui o nosso acutângulo, quando ele possui todos os seus ângulos agudos. Então, são menores que 90 graus. Então, temos um ângulo aqui de 40,
um de 60 e um de 80. Então, todos esses ângulos aqui são menores que 90 graus. Retângulo. O triângulo é retângulo quando ele possui um ângulo reto. Tá aqui esse cidadão aqui, esse símbolozinho aqui indica que a medida deste ângulo aqui é exatamente de 90 graus. E um triângulo é chamado de obtusângulo quando ele possui um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Então a gente observa aqui esse nosso terceiro triângulo aqui, este ângulo cuja medida é de 140 graus. Perfeito? Beleza? Então, vamos ver aqui o nosso VT falando sobre a condição de existência de uns triângulos. Beleza? Então me acompanhe aí, por favor. Como você mesmo pode ter percebido, os triângulos A e B não foram possíveis de desenhar no caderno. Naturalmente, você pode observar que o triângulo C foi o único que você construiu em seu caderno. Por quê? É necessário que a medida de qualquer um dos lados seja menor que a soma das medidas dos outros dois lados e maior que o valor absoluto da diferença entre essas medidas. Ou seja, a soma dos dois é maior que o terceiro lado. Por exemplo, triângulo A. 8 centímetros mais 7 centímetros é maior que 16? Não. 8 centímetros mais 16 centímetros é maior que 7 centímetros? Sim. 16 centímetros mais 7 centímetros é maior que 8 centímetros? Sim. Como nem todas as somas dos lados foi maior que o valor do terceiro lado, o triângulo A não é possível. Triângulo B. 9 centímetros mais 8 centímetros é maior que 17 centímetros? Não. 9 centímetros mais 17 centímetros é maior que 8 centímetros? Sim. 17 centímetros mais 8 centímetros é maior que 9 centímetros? Sim. Novamente, nem todas as somas dos lados foi maior que o valor do terceiro lado. O triângulo B também não é possível. Triângulo C. 10 centímetros mais 11 centímetros é maior que 12 centímetros? Sim. 10 centímetros mais 12 centímetros é maior que 11 centímetros? Sim. 12 centímetros mais 11 centímetros é maior que 10 centímetros? Sim. Logo, o triângulo C é o único possível de ser construído. Muito bem, então nós podemos observar aí que existe essa condição de existência. Na prática, isso funciona de forma muito fácil. Como assim? A medida dos dois lados menores de um triângulo deve ser maior que a medida do maior segmento do triângulo. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos observar aqui os nossos triângulos. O primeiro triângulo que foi dado lá, ele possui umas medidas específicas aqui, certo? Então vamos pegar aqui esse nosso software aqui chamado de GeoGebra para entender melhor como é que funciona isso. O triângulo A, ele tinha medidas de 16 centímetros, então a gente vai colocar aqui uma medida de 16 centímetros, que é o maior lado. Tá aqui. Em seguida, com um compasso, a gente abre os raios com as medidas dos outros dois lados. 7 e 8 centímetros. Então vamos aqui utilizar o nosso compasso e a medida do outro lado, com a ponta seca na primeira extremidade, vamos inserir aqui a medida do primeiro raio, que é 8 centímetros, certo? E em seguida a medida do outro lado com 7 centímetros, na outra extremidade. Então, se a gente observar, a gente nota que as duas circunferências não se tocam. Quando isso ocorre, significa dizer que o triângulo não pode ser construído. Agora vamos fazer aqui o triângulo B. O maior lado daquele triângulo em questão, ele media 17 centímetros. Então vamos inserir aqui o maior lado, 17 centímetros. E em seguida,
vamos construir duas circunferências com as medidas dos outros dois lados do suposto triângulo. Então a outra medida é 9 centímetros. Está aqui a circunferência com 9 centímetros e a outra circunferência com 9 centímetros, não é isso? O primeiro foi de 8, o segundo foi de 9. Se não me falha a memória. Não, é o contrário. Oito centímetros. Ó, também não foi possível construir, ó. Mal se tocam, né? Então também não é possível construir. O único triângulo que possibilita, né, a construção vai ser o triângulo C. Então a medida do triângulo C, o maior lado dele, 12 centímetros. Está aí o segmento de 12 centímetros. E os outros dois, 10 e 11. Então vamos construir aqui a circunferência. 10. E o outro, 11. Então, ó, observem que as duas circunferências estão se tocando aqui, se cruzam, né? Interpassam uma pela outra. Esse ponto de interseção é onde vai ser definido aí, ó, o terceiro vértice, já que nós temos as duas extremidades como início. Olha aí, apareceu aqui o ponto C e o ponto D. A gente só vai precisar de um deles. Aí é só construir o polígono em questão. Vamos aqui e o polígono vai sair, né? De A, B, C e D. Em seguida, né, para ficar bonitinho, a gente pega e apaga aqui com a borrachazinha, né? E ficamos aí com o nosso triângulo. Esse ponto D também não vai ser útil para nós. Então, provado aí por A mais B, né? Como se determina aí, como se constrói um triângulo, obedecendo a lei de formação, correto? Muito bem, vamos dar continuidade aí à nossa aula. Vamos ver aí o que nós temos aqui na frente, né? De acordo com a condição de existência, vale ressaltar o que foi colocado aqui. Para que o triângulo possa existir, né, é necessário que seja obedecida única e exclusivamente esta condição. Lembrando, sempre a soma dos dois menores lados, né, deve ser maior que a soma do maior lado. Então, se nós observarmos aqui, 8 mais 7, 15, né? 15 é menor que 16. Então, esse triângulo não é possível ser construído. O maior lado no triângulo B é quem? 17. Se nós observarmos aqui, ó, 9 mais 8, 17. E 17 é igual a 17. Logo, também esse triângulo não existe. É impossível de ser construído. No triângulo C, qual é o maior lado? 12. Tem que ser menor. A soma dos outros dois menores, 10 e 11. Então, somando 10 e 11, nós vamos obter 21. Então, 12 é menor que 21. Logo, esse triângulo aqui existe. Fácil, né? Muito fácil. Muito bem. Agora que estamos familiarizados aí com a condição de existência e com a classificação dos triângulos em relação aos lados e os ângulos, vamos colocar esse conhecimento em prática na nossa dinâmica local interativa.
Dinâmica local interativa. Questão número 1. Classifique os seguintes triângulos em relação aos seus lados e também em relação aos seus ângulos. Né? PS, né? Considere cores iguais a ângulos iguais. Então, nós temos aqui o triângulo A e o triângulo B. Perfeito? Muito bem. Questão de número 2. Se possível, construa os triângulos com as seguintes medidas. Uma boa sugestão para desenvolver essa atividade aí seria que você confeccionasse esses triângulos com a utilização de canudos descartáveis, né? Mas se não tiver, você pode usar aquela técnica que foi usada lá, com régua e compasso, e observar se existe a possibilidade de se construir os triângulos com as medidas. No triângulo A, ele terá a suposta medida do triângulo formado. Ninguém sabe se vai formar ou não, certo? 12, 8 e 4. Triângulo B, 10, 7 e 5. Na indisponibilidade desse material aí, pessoal, você precisa só utilizar a condição de existência, como foi falado agora há pouco, né? A medida do maior lado deve ser menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Beleza? Boa atividade e espero vocês na nossa interatividade.
bem, estamos de volta aí para a nossa interatividade, momento no qual aí os nossos alunos vão expor seus resultados, dúvidas que porventura tenham surgido na mesma. Então vamos dar início aí à nossa interatividade chamando quem? Olha aí, o Rafael Henrique, na primeira questão dizendo que o triângulo A é equilátero. Na questão 2, não dá para fazer esses triângulos. Beleza, vamos ver se está conferindo tudo aí. Vamos lá. Nossa primeira questão diz o seguinte. Classifique os seguintes triângulos em relação aos seus lados e também em relação aos seus ângulos. Então observe aí que são duas classificações que nós devemos dar, certo? Então vamos aí para o nosso gabarito da questão 1, né? Classifique os triângulos em relação aos seus lados e também em relação aos seus ângulos. PS, considere cores iguais e ângulos iguais. Então, resposta. No triângulo A, nós temos aí um triângulo equilátero, certo? Então, observando aí a natureza do triângulo, né? Nós vamos chegar a essa conclusão. Daqui a pouco nós vamos comentar isso daqui. E o triângulo B, ele é isósceles. Então, vamos ao comentário. Observando o triângulo A, podemos concluir, né, a partir da análise, né, que o mesmo possui 3 ângulos congruentes e 3 lados iguais. Portanto, se trata de um triângulo equilátero. Já o triângulo B possui 2 lados iguais e 2 ângulos congruentes. Neste caso, ele é chamado de triângulo isósceles. Se nós tivéssemos um terceiro triângulo aí, com relação, né, de medidas e ângulos, onde as suas medidas fossem diferentes, bem como seus ângulos, nós teríamos um triângulo escaleno, perfeito? Vamos agora então para a correção da nossa segunda questão. Se possível, construa os triângulos com as seguintes medidas. Triângulo A, ele tem 12, 8 e 4 centímetros. Triângulo B, ele tem 10, 7 e 5 centímetros. Então, o que diz aí o gabarito? O gabarito diz que, com relação às medidas que foram dadas, em relação ao triângulo A e B, somente o triângulo B vai existir. Por quê? No triângulo A, se nós pegarmos e observarmos aí a maior medida dele, 12 centímetros, certo? E somarmos com as duas menores, que são 8 e 4 centímetros, nós vamos chegar à conclusão que nós temos 12 igual a 12. Perfeito? Então, esse triângulo aqui, ele não existe. Porque nós pegamos aqui, né? A maior medida, 12. E 12 vai ser igual à soma das outras duas menores medidas. 8 mais 4, 12. Então, aqui não existe. Já o triângulo B, a maior medida é 10. E 10 será menor do que a soma de 7 mais 5, que é igual a 12. Portanto, está justificada aí, né, a existência do nosso triângulo. Dessa nossa questão B aqui, ver na prática aqui a existência desses dois triângulos, certo? Nós vimos que o primeiro triângulo, a medida deles, o triângulo A, a medida deles era 12, 7 e 5. Então vamos começar. Não, 12, 8 e 4, né? Então 12 é a primeira medida. Aí, os outros dois lados medem, respectivamente, 8 e o outro 4. A gente vai observar que elas vão tangenciar uma circunferência à outra, ó. Então não é possível se construir este triângulo. Agora, o triângulo B já é uma outra história. A maior medida dele é 10 centímetros. Certo?
Tá aqui. Aí os outros dois lados, os dois menores lados, vão medir 7 e o outro lado vai medir 4. Então, observe que as duas circunferências se cruzam, formando aqui, obtendo a interseção, né, que é o ponto de encontro das duas circunferências, vai aparecer o ponto C lá, ó. Agora, basta construir o nosso triângulo, ó. Ponto A, ponto B, ponto C. Voltando para o ponto A. Em seguida, vamos apagar isso daqui, né? E vamos observar aí a existência do nosso triângulo B, né, com as medidas que foram dadas. Perfeito? Então, temos aí a correção da nossa dinâmica local interativa. Espero que todos tenham gostado e até a próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.